A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. A história da cultura paranaense é o nosso assunto de hoje com a professora Cassiana Alicia de Lacerda, professora titular de Historiografia Literária da Universidade Federal do Paraná e também assessora cultural da Prefeitura de Curitiba. Professora Cassiana, quando surgiram as primeiras manifestações da cultura paranaense? Em manifestações isoladas, nós temos registros desde meados do século XIX. Mas a sistematização do processo cultural, o esforço de integração entre grupo de produtores culturais, público e de uma linguagem própria, só vai ocorrer de uma forma consciente a partir de meados da década de 90, após a Revolução Federalista. Quando então um grupo liderado sobretudo por Dario Veloso pensa inicialmente em retomar questões das nossas raízes para até motivar o público local a conhecer o seu passado e a se interessar pelo que se produzia aqui, porque uma das queixas que fazia Dario Veloso em 1892, no primeiro texto, era de que o público local era indiferente ao que se produzia aqui. E esse desinteresse, ele acha que poderia ser suprido com um esforço conjunto entre a produção do presente e o conhecimento do passado. O que teria provocado esse atraso? Por que o Paraná demorou a ter uma imprensa, por exemplo? Bem, o Paraná, como quinta comarca de São Paulo, ficou, de certa forma, isolado e a imprensa talvez não interessasse a província de São Paulo. Nós éramos apenas uma comarca. Só para se ter uma dimensão de que ideias separatistas eram punidas imediatamente, Paranaguá, por ter manifestado ideais separatistas em 1842, foi punida imediatamente, deixando de ser sede da comarca, e a comarca passou a ter Curitiba como sede. Então, nós só vamos ter o nosso primeiro jornal quando da separação, da emancipação da província, quando nós nos separamos de São Paulo e nos tornamos província, e aí era até uma necessidade de ordem legal, porque nós precisávamos de um diário oficial que publicasse os atos do governo. O Paraná ficou atrasado em diversas áreas, então. Ele teve um desenvolvimento muito mais tardio. Ele teve primeiro, esse desenvolvimento ocorreu, mas ele é pouco conhecido. Eu acho que o grande problema do Paraná é descobrir que o Paraná não é longe daqui. Nosso território foi conquistado e formado através de uma luta contínua, lenta, porque o processo dos caminhos, da integração dos caminhos, da própria penetração do litoral para o primeiro planalto, do primeiro planalto para os sertões, foi muito lento. A dificuldade de acesso, porque as outras capitais estavam no litoral e, no caso de Curitiba, tinha que se transpor a serra. A serra, exatamente. A transposição da serra sempre foi uma barreira, tanto que o imperador visitou o Paraná apenas em 1880 e foi a última província que ele visitou. E a sua passagem pela Estrada da Graciosa, inaugurada em 1872, ainda assim era uma estrada tão precária que foi motivo de charges nas revistas do Rio. Agostini fez uma espécie de história em quadrinhos em que o imperador vai passando pela serra, burros vão caindo, quer dizer, todas aquelas dificuldades que eram chegar em Curitiba, né? Quer dizer, Paranaguá teve muito mais facilidade de contactos culturais. Basta ver que os primeiros nomes da nossa cultura vêm do litoral, né? E Curitiba ficou como serra acima. E a serra acima significava rompeiras e tupavas, os precipícios. Foi um desafio da engenharia, a construção da nossa estrada de ferro, né? A Estrada da Graciosa sempre foi um problema, desde que Zacarias assumiu o governo em 1853, ele já coloca a Estrada da Graciosa como prioridade, mas você veja que só 20 e poucos anos mais tarde é que ela vai ser inaugurada, e mesmo assim precária. O Paraná foi um dos últimos estados a deixar de caçar índios. Estaria aí mais um reflexo desse atraso? Isso é sintomático de uma conquista de um território feita às custas de muito sacrifício.
Quer dizer, o Paraná primeiro foi o mercado que oferecia índio para os bandeirantes. As missões foram devastadas pelos bandeirantes paulistas para caçar o nosso índio. E o nosso índio se transformou num índio feroz exatamente porque foi um índio muito perseguido. E por outro lado, também as tribos dizimadas. Basta ver as iconografias de Eliot, de Keller, que registram os índios cauás e coroados na região de São Jerônimo, de Jataí, enfim, do Alto Ivaí, do Tibagi. Esses índios, na época, já estavam, de certa forma, aculturados e hoje já nem existem mais os cauás, né? Então, esse problema aqui foi muito sério, a conquista do território foi muito problemática. Quanto à escravidão, dizem que a escravidão no Paraná não teria sido expressiva, né? E há estudos mostrando também o contrário. Que posição a senhora tem? Bom, a minha posição é respaldada em teses de professores universitários, como a professora Márcia Graff, que fez uma tese sobre a escravidão e a imprensa no Paraná, mostrando que através dos periódicos pode-se estudar todo um processo da escravidão similar ao de outros estados, e trabalhos como também do professor Carlos Alberto Antunes, que nosso futuro reitor, que também se dedicou a esse tema e mostrou que a escravidão aqui existiu, foi cruel, como não poderia deixar de ser, né? Isso tudo vem daquela lenda de Saint-Hilaire, que diz que aqui haviam muito mais brancos do que negros. Mas eu, por exemplo, que nasci na Lapa, vivi num ambiente em que os descendentes de escravos fizeram parte da minha infância. Então, essa questão da escravidão é mais uma daqueles temas que são desagradáveis de serem abordados. É muito mais bonito dizer que o Paraná é o resultado só da colonização dos brancos, como se nós não tivéssemos passado por esse episódio cruel da escravidão que Rui Barbosa fez questão de queimar os documentos, né? Como se fosse uma chaga do nosso passado. Foi uma chaga, mas os documentos deviam ter ficado para mostrar exatamente o que foi essa chaga. Mas o que restou de documentos permite estudar, evidentemente, e no caso do Paraná, isso pode ser evidenciado por uma documentação farta que foi coletada por professores que estudaram sistematicamente o tema. A imprensa no Paraná, que surgiu na metade do século XIX, qual era a característica inicial dessa imprensa? Bom, a imprensa no Paraná ela vai ter uma característica que talvez tenha muita relação com o processo cultural, porque o Cândido Lopes, em vez de criar um diário oficial, ele optou por uma outra solução, uma solução intermediária, que foi um jornal oficioso. Era o 19 de dezembro, que surgiu em abril de 1854, teve seu primeiro número publicado nesse mês e ano. Ele era um jornal de propriedade de Cândido Lopes, mas que dedicava as 3 primeiras páginas a publicar os atos oficiais. Depois vinham notícias, anúncios, alguns fragmentos de textos literários, e ali até nós já vamos encontrar o primeiro anúncio ligado à escravidão, quando o Cândido Lopes pede uma escrava, uma negra, para que venha trabalhar na sua casa, na Rua das Flores 13. E a nossa imprensa, ela vai se desenvolver muito relacionada com o poder. Documentos ainda não explorados de Cândido Lopes mostram que chegava, em certos momentos, o presidente Zacarias chegou a se irritar com as pressões financeiras que fazia Cândido Lopes. E a bandeira do 19 de dezembro, que circulou por mais de 30 anos, foi a imparcialidade. Quer dizer, essa ausência de posicionamento político era tomada como qualidade. Mas era um jornal dependente do governo. Mas era um jornal dependente do governo. Não que isso fosse explicitado, né? Mas essa característica marcou os grandes jornais. Agora, não ocorre com as revistas literárias, as revistas dos grupos anarquistas, dos grupos anticlericais, que criaram revistas que tinham independência e que chegaram a motivar a população, certa feita, a tirar o padre do púlpito da catedral, da nossa atual catedral, motivados pelas ideias dos anticlericais que divulgavam em suas revistas importantes, como Electra, Jerusalém, que foram revistas que circularam por anos, foram periódicas,
mas eram, de certa forma, à margem do processo. Quer dizer, no processo estava o jornal oficioso. A senhora trabalhou na pesquisa deste jornal. O que é que ele mostra com relação aos costumes curitibanos na época? O 19 de dezembro, eu creio que é um fato unânime, todos os historiadores consideram que ao longo de toda a sua existência, ele nos oferece um percurso de toda a vida de Curitiba, e hoje que se estuda uma história mais voltada para a história das mentalidades, com reforço na história do cotidiano, não do indivíduo, mas do cotidiano, o 19 de dezembro é um documento fundamental para se conhecer esses costumes, os hábitos curitibanos, como é que vai se desenvolvendo o comércio, como é que vão ocorrendo os costumes em relação à questão da urbanização da cidade, a proibição de entrada de cavalos, anúncios, obituários também que vão, ao longo do tempo, mostrando a preocupação em não mais enterrar os mortos ad santos, quer dizer, dentro da catedral ou no terreno sagrado, mas procurando já divulgar a ideia, né, da utilização de um cemitério longe do centro, né? Isso tudo faz parte dos anúncios, todos vão revelando esse tipo de preocupação. Nós vamos vendo os produtos de onde são provenientes, as lojas anunciam a venda de produtos que acabam de chegar da corte. Quer dizer, grande parte do tempo nós ficamos limitados a comercializar produtos que vinham da corte. A nossa primeira grande indústria foi a erva mate, né? Só depois vai conviver com a madeira e depois com o café. A erva mate hoje ainda está vivendo ainda um período não tão expressivo, porque essa questão de ciclos não se pode falar, que esses ciclos terminem, mas hoje com o mate gelado, até nos Estados Unidos o mate está fazendo sucesso, né? E houve diferença nesses costumes, no consumo curitibano, em função do isolamento que existia pela Serra do Mar, depois a abertura da Estrada da Graciosa e, em 1885, a inauguração da ferrovia? Olha, com a inauguração da Estrada da Graciosa e da ferrovia, muda totalmente o panorama curitibano. Quer dizer, aí se pode falar do início de uma sociabilidade literária, constrói-se o Teatro São Teodoro, há todo um esforço das sociedades literárias no sentido de criar bibliotecas, retornam para o Paraná os filhos das famílias mais abastadas que conseguiram fazer um curso universitário. Então, a década de 70 e 80 vem marcada, de um lado, por essa característica da população tradicional, que já vem com uma formação cultural mais esmerada, e, de outro lado, a chegada dos imigrantes, que será fundamental, sobretudo dos italianos e dos alemães, que trarão engenheiros, que trarão médicos, o nosso primeiro farmacêutico, né, Augusto Stelfid, o Guaita, italiano, Lazzarini, italiano, todos eles com formação universitária. Então, a arquitetura, o desenho da cidade muda. Guaita, por exemplo, faz o plano da cidade nova. Depois, 2 arquitetos italianos fazem o plano de expansão da cidade na direção da Rua Barão do Rio Branco, para então deslocar o crescimento da cidade em direção da estação ferroviária. Muitos desses imigrantes, então, traziam informação, traziam conhecimentos. Exatamente. Que vieram para o Paraná. Tem-se uma ideia muito equivocada de que o imigrante apenas veio como massa de manobra. Aliás, em uma exposição que organizamos, que foi inaugurada agora no dia 16, nós incluímos um livro chamado L'Expatriation, que é uma publicação de um autor belga, que mostra que, de um modo geral, a imigração europeia foi muito mais uma expatriação do que uma imigração, porque fazia-se uma propaganda dos países, sobretudo dos países da América, que era equivocada. E que o único Estado que estaria em condições de receber, então, imigrantes e desenvolver uma política imigratória correta era o Paraná. Esse ponto já é um ponto a nosso favor, porque nós devemos muito ao Lamen Lins nesse sentido, as medidas que deram uma direção correta para a imigração. O perfil da cidade, essa semelhança arquitetônica que ela tem com cidades europeias, tem base, então, nessa chegada dos imigrantes? Os imigrantes deram um novo desenho para a cidade. Esse novo desenho é constatado por Big Wither, um viajante inglês que esteve aqui em 1872, que passa 5 anos nos sertões e, quando retorna,
ele diz que Curitiba está totalmente mudada porque ele sente a presença da arquitetura, sobretudo de influência alemã. Nós temos uma arquitetura eclética e Art Nouveau, que é toda ela marcada pela presença desses arquitetos italianos e engenheiros alemães que aqui estiveram. A nossa catedral é a fusão de todos esses esforços, porque foram vários os que fizeram o desenho da catedral, né? E participaram da sua construção e de soluções que tiveram que ser dadas em função até de erros de construção. Lazzarini, por exemplo, teve um papel importantíssimo, e o último a trabalhar na catedral já foi um engenheiro alemão. Quer dizer, ela é a própria síntese dessa arquitetura. Ela é eclética do ponto de vista arquitetônico, de estilo arquitetônico, e é eclética no sentido da colaboração. Quer dizer, ela tinha a colaboração das famílias tradicionais e dos imigrantes em todos os setores. Vamos então para o intervalo. Estamos conversando com a professora Cassiana Lacerda, aqui no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. A história da cultura paranaense é o nosso tema de hoje no programa Memória Paranaense, com a participação da professora Cassiana Lícia de Lacerda, da Universidade Federal do Paraná. Professora, em que contexto foi a construção da ferrovia ligando o litoral a Curitiba? Era uma questão militar? Não era propriamente uma questão militar, mas eu acho que, pelo que nós já falamos a respeito do isolamento do Paraná desde do início da colonização do Brasil, percebe-se que a serra foi sempre uma barreira, né? Quando se falava de serra acima, falava-se de um grande desafio. E as várias tentativas, houve vários esforços isolados no sentido de ligar o litoral ao Planalto, o primeiro Planalto, e posteriormente, evidentemente, o Paraná ao Mato Grosso. Esse era o segundo ponto, porque não só havia uma necessidade do ponto de vista comercial, mas também da manutenção da integridade do território nacional. Essa preocupação já se manifesta com Mauá, que manda para cá engenheiros ingleses que fazem toda uma pesquisa no Alto Ivaí, vão até Miranda, no Mato Grosso, e evidentemente propõem uma estrada de ferro que ligaria o Mato Grosso até o litoral. Esse plano de Mauá era muito mais ambicioso. E assim estiveram vários outros engenheiros, sempre com essa preocupação. Quando se falava em ligar o litoral, já se falava em ligar o litoral até o Mato Grosso. E se nós formos pensar, fazer uma avaliação, isso só aconteceu esse ano, né, com a construção da ponte, quer dizer, que liga o Mato Grosso ao Paraná. Eu acho que essa dificuldade de estreitamento entre as cidades, entre o próprio espaço territorial do Paraná, talvez explique certa timidez do paranaense, certos comportamentos do curitibano na qualidade de capital, ignorando toda uma produção cultural que ocorre em várias regiões do estado e que já tem um lugar expressivo, não é? Eu acho que nós estamos precisando de uma nova estrada de ferro, simbolicamente, que ligue Curitiba às demais cidades do Paraná, culturalmente, para que o Paraná conheça a sua própria cultura, conheça seu próprio passado. Há um interesse, há uma sede enorme de conhecimento. Eu percebi isso quando lançamos alguns textos, alguns títulos da coleção Farol do Saber, que foi orientada exatamente para ser uma prateleira de títulos sobre a história do Paraná, sobre a cultura do Paraná. Quer dizer, em todas as cidades que nós fomos, Paranaguá, Lapa, Castro, mesmo no norte do estado, com cidades maiores, sempre houve um interesse similar, quer dizer, uma sede enorme da população em conhecer esses títulos que sempre foram inacessíveis porque só existiam na seção de documentação paranaense da Biblioteca Nacional. A senhora falou da timidez paranaense. Isso tem alguma relação com a vinda dos imigrantes para o Paraná, dessa formação étnica? Eu acho que essa timidez ela é o resultado de vários componentes. Hoje até
eu sintomaticamente li um estudo sobre Curitiba feito numa revista de arquitetura de circulação nacional que trata da Curitiba elogiosa. Quer dizer que Curitiba hoje está vivendo uma falta de timidez e do autoelogio. Mas o que marca, talvez, o nosso relacionamento seja, talvez, bem expressado, pelo menos no início do processo da relação entre o imigrante e o habitante, que era o resultado das raças formadoras do Paraná, é uma crônica do Emiliano Perneta a respeito do sapo, que era o nome do antigo imigrante, do antigo habitante de Curitiba, que era conhecido como sapo, e até pouco tempo até existia o Grêmio da Sapolândia, e ainda há resquícios dessa... Havia muito brejo até pertinho do centro da cidade. Exato, e o que o Emiliano Perneta fala com certa ironia, ele diz que os alemães estavam tomando conta do centro, com muito mais desenvoltura, e que o curitibano antigo, como o sapo que estava indo para lugares distantes do centro, também o antigo morador de Curitiba estava se isolando daqueles que agora tomavam conta. E há charges muito significativas também do Nivaldo Figueiras, na revista Galeria Ilustrada, que mostra o Hans e o Fritz comendo linguiça, etc., e fazendo piqueniques em Curitiba, porque os alemães introduzem não só a árvore de Natal, como também o piquenique, né? E então, ocupando ali o setor histórico, o Largo da Ordem, já reformando a Igreja da Ordem, que era a nossa igreja colonial, né, com arquitetura colonial, passou para eclética, com influência, né, dessa presença alemã, e chegou a ser chamada de Igreja dos Alemães. E então, as charges mostram os alemães tomando conta do centro e o curitibano indo para os arredores. Agora, a timidez talvez seja o resultado da falta de autoconhecimento. Nós somos tímidos em relação ao famoso, entre aspas, eixo Rio-São Paulo, que eu vejo, lamentavelmente, ainda muitas pessoas envolvidas com política cultural falando em eixo Rio-São Paulo. Eu acho que hoje, no mundo da globalização, se falar em eixo Rio-São Paulo é muita pobreza, né? Mas nós não temos ainda a ousadia de nos propormos como alternativa, porque eu acho que nós somos, entre nós, autofágicos. Quer dizer, se o Paraná tivesse uma porta, se fôssemos colocar uma frase, como Dante colocou na Porta do Inferno, né, nós colocaríamos aquela frase do Oswald de Andrade, né, só a antropofagia nos une. Nós somos antropofágicos, e até antropofágico é o processo cíclico das alternâncias de geração, no processo cultural. Percebe-se, por exemplo, que escritores vão se firmando sempre contestando o escritor anterior. O pintor, como Guido Viário, se impõe como a expressão do modernismo na pintura, contestando Andersen. Então, é sempre esse processo, assim, primeiro uma rotinização de um determinado grupo e depois a contestação, aí derruba-se todo aquele passado, pisa-se naquele passado, esquece-se aquele passado, e eu acho que isso tudo gera uma falta de conhecimento do passado e, consequentemente, essa letargia. Eu tomaria como exemplo a fábula de Platão, que diz que quando as almas chegam no Éden, elas chegam sedentas. E havia uma fonte chamada de Leutos, né? Quem bebia essa fonte esquecia tudo, quer dizer, daí vem a letargia, né? Os que não bebiam eram tomados até pelos deuses como pessoas perigosas, porque quem lembra revoluciona. A dificuldade do estabelecimento de uma identidade paranaense, como é que isso se criou? Bem, essa identidade paranaense vai se criando, está sendo criada. Eu acho que todo esforço diário é um esforço nesse sentido. A gente tem que ver cultura como vida pensada. Porque a senhora diz que nem se pode dizer que existe uma literatura paranaense. Eu digo que não há uma literatura paranaense porque faço uma avaliação do ponto de vista estético. Eu acho que é uma literatura brasileira produzida no Paraná. Então, o que eu acho que se deve-se privilegiar o local, mas sempre pensando que o local deve expressar o nacional e o universal.
Então, o que nós devemos procurar ter é sempre são manifestações artísticas do Paraná que expressem essa região cultural, e região cultural nem sempre tem a ver com critério federativo, que expressem uma linguagem específica, ou pelo menos que contribuam para o conjunto da cultura brasileira e para a cultura universal. Porque se nós não formos universais, realmente não adianta querermos levantar a bandeira do local, porque vai ficar simplesmente algo provinciano e até ridículo. Falando das primeiras manifestações culturais, os primeiros livros publicados no Paraná na metade do século XIX, esses livros nem eram publicados aqui? Os primeiros livros nem sequer foram publicados aqui. O nosso primeiro escritor, tido assim cronologicamente como aquele o primeiro paranaense que escreveu um livro, um paranaense que nasceu até na Lapa, Salvador José Correia, ele escreveu Passeio à Minha Terra, narrando uma viagem que ele faz de São Paulo, onde estudava Direito, até a Lapa, passando por Paranaguá, Curitiba. Depois ele faz o Caminho das Tropas no retorno. E esse livro foi publicado em São Paulo e os paranaenses não tiveram nem notícia dele. Foi necessário chegarmos à década de 60 para Davi Carneiro chamar a atenção para essa obra e Nilton Carneiro, na década seguinte, tomar a iniciativa de fazer uma edição facsimilar pela editora Cosmos. Os jovens que iam estudar fora, porque o Paraná não tinha essa possibilidade de estudo, como é que foi essa influência, como é que ela contribuiu para criar aqui uma preocupação literária? Não só literária, como cultural, foi a decorrência dessa saída dos filhos das famílias mais abastadas que sentiram a necessidade de, evidentemente, que seus filhos se aperfeiçoassem, então mandavam estudar Direito em São Paulo, Medicina no Rio, Engenharia também era mais no Rio de Janeiro, e o retorno, principalmente dos bacharéis, porque nós temos em determinado momento a cultura brasileira, que é a cultura dos bacharéis, né? O retorno desses bacharéis vai se expressar através do surgimento das sociedades literárias. Isso no final do século XIX? Na década de 70. Elas foram até incentivadas pelo governo, eu já diria que é a primeira manifestação de lei de incentivo cultural, porque eram iniciativas da comunidade, cada sociedade literária tinha o seu programa, tinha os seus sócios, o governo colaborava até com questões de imposto de renda, etc., deduções e tal, e essas sociedades literárias, elas então, muitas construíram teatro, como foi o caso da Sociedade Curitibana, que construiu o Teatro São Teodoro, a Sociedade Lapiana, que criou o Teatro São João da Lapa, mas todas elas tinham bibliotecas e tinham até planos ousadíssimos. A de Guaraqueçaba, por exemplo, queria escrever uma história do Brasil em 20 volumes, entre outras coisas, e ter a sua biblioteca. Eu acho que a existência de uma biblioteca é o germe para a formação de um público, para a sociabilização, porque a cultura não se desenvolve como processo se não há sociabilidade. Porque manifestações isoladas não criam processo, é preciso que haja público, é preciso que haja grupo de escritores, é preciso que haja uma linguagem própria. Então, quando esses três elementos eles se congregam, nós temos um processo cultural. E nós só passamos a ter isso realmente a partir da década de 90, depois da Revolução Federalista, quando o grupo simbolista então se impõe de uma forma expressiva, paralelamente às outras artes que também são apoiadas por eles, a música, a pintura. Vamos então para o intervalo, estamos conversando com a professora Cassiana Lacerda, aqui no programa Memória Paranaense. Já voltamos? Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. A história da cultura paranaense é o nosso tema de hoje aqui no programa Memória Paranaense, conversando com a professora Cassiana Lícia de Lacerda, professora titular de Historiografia Literária da Universidade Federal do Paraná. Professora, relacionando então os primeiros nomes expressivos no final do século XIX, que começaram a marcar as primeiras obras escritas no Paraná, quais foram os principais? Bem, as primeiras obras escritas no Paraná não foram publicadas no Paraná, como eu já disse. Houve um ensaio de publicação
da obra daquele que seria o nosso primeiro poeta, Fernando Amaro. O 19 de dezembro chegou a anunciar a publicação da sua obra, mas só ocorreu em 1900. Então, toda a obra de Fernando Amaro foi publicada em jornais, e Fernando Amaro é o nome que se impõe inicialmente. Mas talvez mais expressivo seja o nome de Júlia da Costa, que publicou vários livros em Santa Catarina. Veja que Santa Catarina já tinha uma tradição editorial melhor do que a nossa, mesmo porque ela também morava em São Francisco, apesar de ser parnanguara. E Júlia da Costa é a primeira voz feminina e é uma das primeiras vozes líricas, muito mais expressiva do que Fernando Amaro, porque a própria formação dela foi muito mais requintada. Ela falava francês, ela lia originais de Lamartine, ela foi influenciada por outros poetas que não Casimiro de Abreu, como no caso do Fernando Amaro, e teve também uma vida bastante problemática e atribulada e ousada, porque casou com um homem muito mais velho que ela, que era o capitão Mor de São Francisco, e depois teve uma paixão por um rapaz muito mais moço, também por um poeta catarinense. Então, e terminou a vida dela de uma forma assim dramática, louca, presa em uma casa, escrevendo versos pelas paredes, e o que resta ainda desses versos que foram escritos em papéis e fragmentos de papéis são a expressão de uma alma dilacerada, que dificilmente se imagina que seja um discurso feminino. Agora, depois desses dois primeiros nomes na lírica, nós vamos encontrar já a figura de Rocha Pombo, a figura de J. Moraes, Teófilo Dias, que é o nosso criador do teatro, da dramaturgia no Paraná. Ele também não era paranaense, mas morava em Antonina, e ali ele começou a escrever suas primeiras peças. Algumas peças são muito interessantes e até merecem ser estudadas. E, posteriormente, nós vamos ter um grupo de românticos, aos quais também se integra Rocha Pombo como um nome expressivo, Leôncio Correia, que era a grande esperança, segundo alguns, do seu período, mas ele foi muito mais esperança na batalha abolicionista e republicana do que propriamente esperança literária. E, posteriormente, nós vamos ter a Proclamação da República, na qual estiveram envolvidos todos os intelectuais desse período, e com a Revolução Federalista é que surge, por parte de Dario Veloso, sobretudo, uma consciência de que uma revolução seria um marco para reconstruir, ou talvez para construir o que nunca se construiu, que seria uma pesquisa do passado, e essa pesquisa do passado ser a fundamentação para a existência de um grupo que se propusesse com um programa, e esse programa fosse divulgado para todo o Brasil, o que realmente aconteceu com o Grupo Cenáculo, que manteve intercâmbio com São Paulo, Rio, Ceará, Minas. Os nossos escritores publicavam em revistas desses estados, e também as revistas locais também publicavam textos de autores de estados como Minas e sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo. E nós temos também, no final do século, algo que é muito expressivo, e que está ligado também ao surgimento da universidade, que é eu acho que muito mais importante do que a economia do mate como sendo a expressão do surgimento da universidade, é todo esse movimento anticlerical, que foi a marca de uma Curitiba rebelde, de uma Curitiba anarquista também. Nós tivemos revistas como Jerusalém, que circulou em 1898, Eletra, todas elas combativas e que conseguiram mover essa população curitibana, que hoje a gente vê tão tímida, a ponto de tirar o padre do púlpito da catedral. E nós vemos nessas revistas uma ousadia que nós não encontramos até nos dias de hoje, muitas vezes. E é interessante que a universidade surge já como o resultado desse grupo que esteve em torno do cenáculo, porque haviam músicos, haviam pensadores, Rocha Pombo também participou das reuniões do cenáculo, Stresser também participou, Augusto Stresser, houve todo um conjunto, Andersen teve uma participação direta também. Como resultado do cenáculo, nós vamos ver a primeira manifestação de um público que realmente lê os nossos autores. A formação dessa vida intelectual em Curitiba, qual seria a data?
Eu diria que com o Grupo Cenáculo, que é de 1895, começa a existir um programa de ação cultural, um grupo de escritores, já existe uma sociabilidade literária, Curitiba já está ligada através de estrada rodoviária até o litoral, e também pela estrada de ferro, quer dizer, já existe essa facilidade de comunicação, o isolamento rompe-se, e mesmo Cruz e Souza, que passou por Paranaguá, junto com uma companhia de teatro, né? Era muito mais fácil Paranaguá ter acesso às manifestações culturais. Depois vai se encontrar com Emiliano Perneta em São Paulo e posteriormente no Rio, e vai colaborar em revistas locais. Com essa dificuldade de ligação de Curitiba com o restante do país naquela época, pouca coisa chegava até aqui? O que era? Teatro, circo? O que chegava até Curitiba? Inicialmente, né, antes da Estrada de Ferro, eram companhias de teatro, eram companhias de circo, companhias circenses e teatro. A literatura era muita tradução de folhetim, que se publicava em jornal. Agora, a partir da década de 80, já começam a surgir revistas. E, sintomaticamente, em 1880 é publicado o primeiro livro de poesias no Paraná, que é Sertanejas. Rocha Pombo, que muito antes da criação da universidade já defendia essa ideia, mas não teve como levá-la adiante, apesar de começar um movimento para isso, reunir material, tentar verbas, a importância dele. Olha, Rocha Pombo eu tenho assim, uma especial simpatia pela atividade cultural de Rocha Pombo e também pela produção literária de Rocha Pombo, além da historiográfica, porque ele foi o primeiro a fazer uma história do Paraná, através de uma metodologia interessada em inscrever a história do Paraná na história do Brasil. Agora, a sua preocupação em criar a universidade veio da sua origem. Ele era filho de um professor primário e também foi professor primário em Morretes. Agora, ele não tinha ainda formação universitária. Eu acho que isso deve ter sido muito mais um elemento de preconceito que deve ter colaborado para que não surtisse efeito todo aquele seu entusiasmo que mobilizou até a Assembleia Legislativa, que chegou a aprovar uma verba específica para a criação da universidade em 1890, foi inaugurada a pedra fundamental na Praça Ouvidor Pardinho, mas Rocha Pombo, veja que se ele não conseguiu criar a nossa universidade aqui, ele conseguiu criar no Rio de Janeiro, juntamente com Elísio de Carvalho, a Universidade Livre do Povo, que foi a única universidade socialista que nós tivemos. E nessa universidade, ele então já formado em Direito, formou-se depois dos 40 anos, lecionava História, e ali é que ele começa então o estudo da História do Brasil e da História da América. Aliás, ele é o primeiro autor de uma História da América. E, juntamente com Elísio de Carvalho, Oiticica e outros, ele cria essa Universidade Livre do Povo, que foi revolucionária na época, em 1902, por aí. E eu creio que a sua obra ainda está para ser estudada na medida que ela merece, e sobretudo o seu romance No Hospício, eu acho que deve ser lido, sobretudo pelo projeto utópico que sustenta esse romance, que é baseado nas ideias de Fourier. A senhora falou das dificuldades da cultura paranaense, da literatura paranaense. A criação da universidade em 1912 muda alguma coisa? A criação da universidade em 1912 já mostra uma coisa bastante sintomática. Eu até fui ver, presenteei o reitor com o primeiro relatório, uma cópia do primeiro relatório da universidade, que a universidade não possuía um exemplar. Nesse relatório, traz o vestibular, o primeiro vestibular, que foi um vestibular para pediatria, odontologia, um dos ramos da engenharia, e todos foram aprovados, com exceção de uma pessoa que não passou em português. Aliás, eu fui ver se não era um parente meu, porque para não ficar constrangida. Mas veja que a dificuldade de expressão já foi a primeira marca, né? Mas a universidade vai expressar inicialmente muito mais aquela cultura do bacharel do que propriamente uma cultura que revolucione. E a Faculdade de Filosofia já é o produto da reação ao anticlericalismo, porque daí a manifestação clerical na cultura vai ser a criação da Faculdade de Filosofia. Então, a universidade, eu creio que tem muita importância, sobretudo vai manifestar essa importância no Estado Novo, quando Dalton Trevisan, estudante de Direito, tem seu discurso censurado, não pode fazer discurso na universidade, por questões políticas, publica uma revista literária chamada Tingui,
que era já uma preocupação da Dalton Trevisan em romper com determinados provincianismos, ele qualifica o intelectual paranaense em 3 tipos. O carrapato, que fica sugando, as baratas, que são os que ficam rastejando pelo lixo cultural, né? E então ele já mostra como estudante essa ousadia, que depois, evidentemente, vai explodir em 1946, quando surge a revista Joaquim. A recuperação da memória do Paraná, a senhora acha que há muito a ser feito? O Paraná tem pouco conhecimento da sua própria história? Eu sempre defendi que esse processo todo teria que ser feito através, evidentemente, do acesso aos registros da memória. Porque memória não é algo que se guarde como um fosfato ou como um drive de computador. Então, o que se fala de memória, na realidade, são registros da memória. O que são os registros da memória? São os livros, são os documentos, são as fotografias, são os filmes. Hoje não se fala mais nem em biblioteca, se fala em mediateca, né? Enquanto se está falando em mediateca no resto do mundo, nós não temos acesso à obra do Fernando Amaro, nós não temos acesso a uma série de obras fundamentais, a obra do Vieira dos Santos, que é o nosso primeiro, o pai da historiografia paranaense, não teve uma edição ainda condigna. Quer dizer que então nós estamos ainda rastejando nesse ponto. Eu acho que o acesso às fontes é o grande passo. Vamos então para mais um intervalo comercial, já voltamos com o programa Memória Paranaense, hoje ouvindo o depoimento da professora Cassiana Lacerda. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. A história da cultura paranaense é o nosso tema de hoje no Memória Paranaense, ouvindo a professora Cassiana Lícia de Lacerda, professora titular de Historiografia Literária da Universidade Federal do Paraná. Professora, falando nas manifestações culturais paranaenses, a senhora praticamente pula do começo do século para Dalton Trevisan, já na ditadura de Vargas. Significa que temos um vácuo grande na literatura paranaense? Na realidade, aparece como vácuo, e certos autores que são desse período intermediário entre aqueles expressivos simbolistas como Emiliano Perneta, Dario Veloso, Silveira Neto, muitos deles são menosprezados. O próprio Tasso Silveira, que teve projeção nacional no modernismo, ele aparece como um neossimbolista. O que acontece é um processo de rotinização. Quer dizer, repete-se um discurso que foi inovador para a década de 90 e que deixa de ser inovador para o modernismo. Por que a senhora diz que a autofagia que existe na política paranaense, faz parte da nossa história, também existe entre os escritores? Não existe apenas entre os escritores, é entre os paranaenses de um modo geral. Nós temos... eu não gosto de fazer aquela queixa localista, por que não se prestigiou alguém local e sim trouxe alguém de fora para fazer um determinado espetáculo, para fazer um filme, para publicar um livro. Eu acho que o que nós devemos fazer é um processo de troca. Se nós trouxermos alguém de fora, projetarmos um filme na inauguração da Cinemateca, como ocorreu ontem, de um cineasta de fora, nós devíamos ter agregado a essa iniciativa a iniciativa de colocar um paranaense também. E quando trazemos alguém de fora, também fazer um processo de troca. Vem uma exposição do MASP, mas também fazer já um tipo de projeto que vá uma exposição daqui para o MASP. Eu acho que nós temos que deixar de ser acanhados nesse sentido. Inclusive, nossos artistas precisam ser avaliados, até sob pena de sofrer uma avaliação negativa. Mas é necessário que exista isso, que se promova isso. Eu acho que nós temos hoje na Secretaria da Cultura a Lúcia Camargo, que é uma pessoa que tem visão muito dinâmica e que será sensível para duas atitudes que precisam ser tomadas. Uma é a de que não se faz cultura só em Curitiba, portanto, integrar o Paraná. Outra é essa não só de trazer
manifestações, projetos de fora, mas de sempre integrar essa vinda de projetos de fora com a ida também de nossos artistas para fora e sobretudo, alimentar esses eventos com manifestações críticas, porque é evidentemente só com uma avaliação de caráter nacional é que nós vamos saber se esses escritores, cineastas, pintores, etc., têm um lugar no conjunto da cultura brasileira, das artes brasileiras. Parece que são poucos nomes a citar entre os escritores paranaenses, isso também possa ser projetado para a música, para outras artes. A senhora acha, então, que o Paraná, de forma geral, tem aí um problema com a sua identidade, com a sua formação dos valores da terra, ou não reconhece os que tem? O que é que acontece? Eu creio que nós, parece que não descobrimos o marketing. É um certo comportamento avesso e exatamente antagônico ao dos baianos, né? Os baianos sabem ser locais, sabem ser universais, não são tantos assim, logicamente são muito mais do que nós, porque tem uma tradição muito maior, mas eu acho que esses nomes que nós temos na literatura, na pintura, na música, etc., eles devidamente promovidos, seus discos, seus CDs circulando nacionalmente, internacionalmente, a nossa orquestra, a Camerata de Curitiba, também tendo seus discos circulando pelo Brasil inteiro e também internacionalmente, os filmes tendo o mesmo apoio, os livros também tendo o mesmo apoio, recebendo traduções, etc. Eu acho que se nós avançarmos nesse sentido de sairmos da toca ou do caramujo, talvez até adotando o que Dalto Trevisan fazia de uma forma artesanal. O que ele fazia? Ele publicava ele mesmo seus livros e mandava para todos os críticos. E depois de Dalto Trevisan, o que tivemos de importante na nossa literatura? Eu acho que depois do Dalto Trevisan, assim como o Dalto Trevisan surgiu dizendo, Emiliano, o poeta perneta, Viaro surgiu juntamente já tinha alguma expressão, já era mais velho, mas se impõe dizendo Viaro, Elas, abaixo Andersen, né? Nós vamos ter também a contestação de Dalton Trevisan e o seu principal porta-voz vai ser o Paulo Leminski. Eu acho que não se trata agora de esperar quem venha contestar o Leminski. Eu acho que se trata de estudar o Leminski com mais seriedade e menos festividade e promover os autores que têm suas obras publicadas, levando-os a feiras nacionais, a bienais do livro, a bienais que são parte do calendário da cultura brasileira e da cultura internacional. Quer dizer, é sair dessa timidez. Quer dizer, se nós ficarmos produzindo só para nós e esperando que só esse retorno do nosso público nos projete nacional e universalmente, vai ser muito difícil. Na recuperação da memória do Paraná, no Arquivo Público acabou sofrendo um incêndio. A senhora acha que se perdeu muito da nossa história que poderia ser recuperado? Você veja, o Arquivo Público do Paraná, ele nasce na conjuntura da emancipação. E vai ser o primeiro arquivo brasileiro a ter sede própria, só que foi uma sede mal projetada. Às vezes há um certo furor de construção e pouca preocupação técnica, porque alguns amigos costumam dizer que eu sou domadora de traças com outro pé na internet. Mas eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que pensar que hoje há todo um conjunto de soluções tecnológicas para manutenção de documentos, para restauração, recuperação de imagens, etc. Isso tudo tem que ser considerado na construção de um edifício como um arquivo público. E naquela ocasião não foi, a não ser, evidentemente, na parte em que havia uma área de proteção contra incêndio e que não se perdeu, graças a isso, não se perdeu a documentação. Ela está perdida, isto sim, em termos de organização, porque hoje ele está precariamente instalado na Rua Cândido de Abreu. Há um esforço, já há um projeto do governo Jair Milei para construir esse novo arquivo. Espero que isso se solidifique, mas acho importantíssimo. Não adianta apenas o prédio novo. Eu acho que precisa pessoal especializado, arquivistas
uma formação rigorosa, equipamentos também de alto nível, de última geração, digitalização de imagem, acesso via internet. Ninguém precisa mais ir no arquivo público e ficar lá de luvas e máscara, como eu tenho ido esses dias, mas eu acho que hoje já se pode, através da internet, ver as imagens digitalizadas e consultar. Agora, mais lamentável do que esse incêndio foi o incêndio da Assembleia, né? Porque ali se perdeu tudo. Que missão a senhora acha que restaria hoje ao governo do Estado e também à iniciativa privada no resgate, na recuperação da história do Paraná? Até porque a história é fundamental para o fortalecimento dessa identidade paranaense que a senhora diz que é fraca. Eu creio que o esforço primeiro tem que ser conjunto. Eu acho que tem que se somar, não dividir. Muitas vezes se faz muita coisa em Curitiba, há uma duplicação de esforços que fica reduzida muito a Curitiba, ainda que ontem, aliás, tenha tido início o Festival de Teatro de Londrina, que é de projeção internacional, e lá esteve presente a nossa secretária da Cultura apoiando e dando a maior força para aquele que é realmente um dos eventos mais importantes nessa área. Mas eu creio que há muita coisa assim, a ser feita em termos, como eu já falei, de marketing. Eu vejo que um pequeno esforço, como o que fiz recentemente para a aquisição de um acervo para a Fundação Cultural de Curitiba, um acervo de obras raras, de iconografia e bibliográfico, documental, nós procuramos apoiar, primeiro, nos respaldar na Lei Federal de Incentivo à Cultura, que permite trabalhar com valores maiores, que acho que motiva mais o empresário também a deduzir do imposto de renda, apesar que certos empresários, quando se fala de imposto de renda, eles fogem. Eu acho que também nós temos que desenvolver um programa de educação dos empresários, mas não é tão grave assim, porque, veja, eu comecei essa divulgação desse projeto fazendo uma exposição com algumas peças fundamentais desse acervo. E ontem recebi um telefonema de um empresário que foi à exposição voluntariamente e se propondo a apoiar o projeto, colaborar com a dedução do seu imposto de renda para a aquisição dessas obras. Eu acho que é tudo uma questão de comportamento, quer dizer, o prefeito já se comprometeu a promover um café da manhã com os empresários para nós expormos as formas de incentivo. Eu acho que o empresário vai ser sensível, né? Porque há uma relação muito direta entre o perfil de uma empresa e o apoio à cultura. Professora, finalizando, a senhora vê dias melhores para a nossa literatura, que é a sua área de especialização, de pesquisa, para a literatura paranaense, que a senhora diz que nem existe ainda no sentido real, mas vê dias melhores? Bem, eu não disse que não existe no sentido real, eu disse que não existe literatura paranaense nesse sentido assim de uma literatura regional diferente da brasileira. Eu digo que existe uma literatura feita no Paraná, que é uma manifestação da literatura brasileira, é mais uma questão assim teórica. Quer dizer, eu acho que nós temos novos nomes que estão aí apontando, que expressam já uma sofisticação muito grande no domínio da linguagem. Verifico que o Leminski ainda tem muitos discípulos que repetem o haikai de uma forma totalmente irreverente e despreocupada com o rigor, que eu acho que até o próprio Leminski tinha um rigor muito grande e muitos dos que hoje fazem haikai acham que o haikai é uma forma de dizer rápido e fácil, ou tem uma noção errada do verso livre também, e de outras formas que não sejam metrificadas. Então, eu creio que essa geração já está sendo superada por outra, que vai ser a expressão desse fim de século. Esse fim de século vai ser, sem dúvida alguma, a retomada de determinadas formas profundamente integradas, quer dizer, não se falará mais de artes isoladas, mas sim de artes que se deem as mãos. Muito obrigado, professora, pela participação conosco. Professora Cassiana Lícia de Lacerda, professora titular de Historiografia Literária da Universidade Federal do Paraná, que conversou conosco aqui no Memória Paranaense. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa.